Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa habitar em nossas vidas de maneira que a cada dia a gente cresça mais e mais para que o nosso caráter se assemelhe mais ao caráter de Deus, ao caráter de Cristo, continuamente até atingirmos a estatura de Cristo, como diz Paulo. Amados, hoje, quarta-feira, nós vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária. Estamos estudando a lição 9, confiando no Senhor. E ontem, na terça-feira, nós vimos aqui duas questões, né? Dando continuidade ao raciocínio de que o Senhor já tinha mandado através de Isaías, uma mensagem, primeiramente lá de juízo, primeiramente para o povo de Israel lá no norte, né, e os sírios, e em seguida o Senhor traz um terrível juízo contra Jerusalém por ter abandonado a sua palavra e entrado e se aprofundado na idolatria, né? O Senhor já disse nos textos anteriores que traria o rei da Assíria contra eles, mataria muitos, outros seriam levados para a Babilônia como cativos, né? E poucos voltariam, ou seja, um remanescente restaria para retornar à obediência, retornar ao Senhor, né? Não especificamente à terra de Jerusalém, mas o principal retorno aqui era retornar à obediência, retornar à vontade do Senhor. E nós vimos isso que já nas lições passadas, vimos que o Senhor, depois de dizer que traria juízo contra Jerusalém, traria o rei da Síria como um bastão, o Senhor disse que depois iria castigar a Síria toda com seu rei, né? Esse bastão iriam castigá-los, né? Pela sua prepotência, petulância, arrogância, né? Vanglória e tal. E na lição passada, principalmente na segunda-feira, domingo e segunda, a gente viu aí já o Senhor mostrando claramente como seria esse resgate do remanescente que estava no cativeiro, né? Logo depois que ele castigasse a Babilônia, castigasse lá o rei da Síria, né? E ontem a gente viu, por exemplo, no Isaías 10, 27, que o Senhor disse que acontecerá naquele dia que a sua carga, a carga do povo que está cativo, o verdadeiro povo de Deus, o remanescente, o fiel, né? Seria retirada do seu ombro, o seu jugo seria arrancado do seu pescoço, e esse jugo e essa carga seria despedaçado, seria, né, cancelada por causa da unção, por causa do Espírito do Senhor na vida deles. Vimos também que no texto de Isaías 10, 33, 34, o Senhor, o Todo-Poderoso, derrubaria e humilharia o povo assírio, né? O povo mais orgulhoso, né? Como quem corta os galhos mais altos de uma árvore gigante com o seu machado, né? O machado derrubaria ele e eles cairão aí, uma terrível queda. Nós estudamos isso ontem. E hoje, na quarta-feira, a pergunta 7 diz assim: o que significa que das raízes do tronco de Jessé brotará um renovo? Ora, nós já vimos na pergunta de ontem, quando o Senhor diz que cortaria, né, os galhos mais altos, falando do rei, falando dos seus generais, dos maiorais, né, dos grandes líderes do povo assírio, cortaria lá de cima, né, a copa das árvores, o topo das árvores. Mas agora ele está falando lá embaixo da árvore, né? Obviamente aqui outra árvore, né? A árvore agora é Jessé. Não é mais a árvore Nabucodonosor, Babilônia, né? O rei da Síria, não. A árvore aqui é outra. O Senhor agora vai falar de outra árvore. Ele fala, já é no capítulo 11, né? No capítulo 11 de Isaías. No capítulo 10 ficou para trás, na última pergunta. E no capítulo 11, ainda falando de árvore, ele fala: do tronco de Jessé sairá um rebento, ou um renovo, né? A palavra renovo aqui fica mais interessante. E das suas raízes, lá de baixo, ó, raízes, um renovo. De Jessé sairá um rebento porque de Jessé é um ser humano, né? Rebento aqui trata-se de um filho.
de Jessé sairá um bebê, uma criança, né? E, comparando Jessé a uma árvore, né? E da árvore, das suas raízes, sairá um renovo. Não é um renovo que sai lá do galho, não. Sai da base, das raízes. Olha que coisa interessante. Sabe aquelas árvores, né, muito grandes, que as raízes ficam aparentes? Aí lá da raiz sai um galhozinho novo, brota ali né, parece até um botãozinho. Aí desse botão vai se formando um galho, né, sai uma folhinha verdinha, pequenininha e começa a crescer. Ali é um renovo. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é uma profecia, uma promessa dada aos remanescentes que ele acabou de dizer que tiraria, arrancaria dos braços da Babilônia, dos braços da idolatria, né, dos braços da apostasia, para ser o seu povo, o remanescente. Então, é para esse povo que ele está trazendo esse renovo. Esse renovo aí, se a gente fosse se apegar ao texto literal, a letra morta, a gente vai dizer que é Davi. Né? Porque de Jessé saíram 8 filhos. Dentre esses 8 filhos, né, o 8º filho, o mais novo, era Davi. E Davi é o que Deus manda ungir, que é um tipo de Cristo, né? Na tipologia, Davi é o Cristo, não é à toa que Jesus, lá na frente, é chamado de o filho de Davi. E lá no Apocalipse, ele vai dizer bem claro, né? Ele é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, ou seja, antes de Davi. Raiz é antes, né? E a raiz de Davi. Ele não é o fruto de Davi, ele é a raiz, está na base, né? Então, olha que coisa linda, né? Veja como Davi era um tipo. Então, o texto aqui pode até estar falando do filho de Jessé, Davi. Não é, até porque quando Isaías fala isso, Davi já estava morto, Davi já tinha morrido, Jessé não existia mais. Então, veja que essa é uma linguagem. Agora, imagine se esse texto aqui fosse dado antes de Davi nascer. O que tinha de religioso preso à letra morta, dizendo que isso aqui não se tratava para Cristo, que isso não se aplicava ao Messias, não era uma profecia messiânica, o que tem, né? Porque os textos são tão profundos e lindos, né? Nesse sentido, que ainda tem muita gente presa à letra morta, não consegue enxergar, né? Que o Senhor está falando de promessas para o futuro, né? Para o futuro, a partir do momento em que o profeta está falando, né, Isaías? Então ele diz bem claro aqui, né? De Jessé sairia um rebento, uma criança, e das raízes de Jessé, como se Jessé fosse uma árvore, né? Sairia um renovo, iria ter uma renovação. E Davi não renovou nada, né? Davi teve um reino muito justo, muito belo, o maior de todos os reis de Israel, o maior de todos os reis até hoje, como rei justo, bom para um povo, né? Não corrupto, né? Não corrupto, um reino politicamente não corrupto. Então, muita gente sente falta de Davi. Tanto quando Jesus Cristo vinha, todo mundo queria que fosse um reino literal de um Davi, mesmo alguém que viesse passar mais 40 anos aqui resolvendo um problema temporário. E Cristo é aquele que vem resolver um problema para a eternidade. É um rei que vem resolver o problema. Não é um reino de justiça por 40 anos, não. É o reino de justiça pela eternidade toda. É por isso que Davi se torna apenas um tipo, uma sombra muito distante de quem é esse renovo, esse rebento aqui, tratando de Jesus Cristo. Continuando, meus amados, vamos aqui para a segunda pergunta de hoje, a pergunta 8 da nossa lição, que diz assim: quem é o rebento sobre o qual repousarão os atributos do Senhor? O que significa estar sobre ele esses atributos? Isaías 11, versículo 2 diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Então veja, meus amados, que o texto está dizendo que sobre este renovo que iria nascer, né, descendente de Jessé, não só de Jessé, né, mas de Jessé, de Judá, de Jacó, de Isaac, de Abraão, de Sem, de Noé, né? Então vinha dessa descendência. Era Jesus Cristo, né, que iria nascer.
e sobre ele iria repousar esse Espírito. Ora, quem foi a pessoa que veio do céu uma luz branca, parecendo uma pomba branca voando, e pousou sobre ele e batizou? Veio quem? Veio sobre quem? Quem foi que disse claramente que isso havia se cumprido nele, lá no capítulo 4 de Lucas, né? Cumprido o que está escrito lá no Isaías 61, né? O Espírito do Senhor veio sobre mim e me ungiu para apregoar a liberdade, para, né, libertar os cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor, né? Jesus Cristo disse isso, né? E fez exatamente, a obra dele foi essa, trazer a verdade, o conhecimento de Deus, de um evangelho claro, límpido, objetivo, espiritual, e todos que ouviram eram salvos, né? Os que aceitavam, e todos os que estavam presos a este mundo, a uma religiosidade de dominação, né? Foram condenados a seus próprios pecados, porque não aceitaram, né, a verdade. Olha que coisa interessante. O interessante aqui é que o texto está falando aqui sobre 7 formas de espírito. Ó. Espírito do Senhor, 1. Espírito de sabedoria, 2. Espírito de entendimento, 3. Espírito de conselho, 4. Espírito de fortaleza, 5, de força, né? Espírito de conhecimento, 6. Espírito de temor do Senhor, 7. Olha que coisa maravilhosa. Aí você vai entender agora, porque lá no Apocalipse 5, João vê o cordeiro como havia sido morto, né, mas que comprou todo mundo para Deus, né? Comprou homens de todas as tribos para Deus, com o seu sangue precioso, né? Na conversa ele, o ancião que estava ali ao redor do trono de Deus nos céus, né? Em visão, claro, né? E aí João diz assim, João disse que viu, né, um cordeiro, Cristo, tendo 7 olhos e 7 chifres na cabeça do cordeiro, porque os olhos estão na cabeça, o olho está na cabeça, né? Não tem olho em outra parte do corpo. E os chifres também estão na cabeça. Então, 7 chifres, chifre na Bíblia é relacionado a reinados, né? O animal é relacionado a um império, mas o chifre é um reinado, né? Conforme a própria visão de Daniel, capítulo 7. Reinado. Então, o número 7 quer dizer todos os reinos, não tem mais império, o império é o cordeiro, quem vai fazer o império é dele, né? Então, olha só, 7, ele está dizendo que todos os reinos estão sob o controle da sua cabeça. E tem 7 olhos, né? 7 olhos, que é a capacidade de julgar, a capacidade de verificar a necessidade de cada um desses reinos, controlar tudo, né? Sob o poder de Deus nele. Já que o texto vai dizer, esses 7 olhos e esses 7 chifres são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha que coisa linda. E qual é o espírito que é enviado sobre toda a terra, ou seja, na cabeça de todos os homens da terra? Segundo o apóstolo Paulo, lá no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz, se vocês são filhos de Deus, Deus enviou aos vossos corações o espírito do seu Filho para nos ensinar a dizer Abba, para nos ensinar a chamar Deus de Pai novamente, né? Já que fomos separados de Deus pelo pecado que criou um muro de separação. O próprio livro aqui de Isaías 59:2 vai dizer isso. Então, veja bem, quando ele fala aqui que em Isaías, esse renovo que ia nascer de Jessé, vai repousar sobre ele 7 espíritos, é justamente Cristo. Então, sobre Cristo, lá quando saiu do batismo, lá no Rio Jordão, que veio sobre ele, repousou sobre ele, o Espírito de Deus lhe dando toda essa capacidade. O Espírito de Yahvé estava nele. É por isso que ele dizia, nenhuma das palavras que eu digo é de mim mesmo, é de minha própria inteligência. Não, é meu Pai que fala através de mim. Eu digo cada palavra que eu escuto que ele me diz. Eu repito na íntegra, é o que Cristo está dizendo, né? João capítulo 10, João capítulo 12, João capítulo 14, João capítulo 17, Cristo vai repetindo isso várias vezes, né? As palavras não são minhas, eu falo como eu ouço. O tempo todo ele está dizendo isso. Porque o Espírito de Yahvé, o Espírito do Pai, estava nele. É por isso que o Pai, quando derrama o seu Espírito sobre Cristo, ele diz, esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Ok? Então, o Espírito de Yahvé. Depois, o Espírito de sabedoria. Não é à toa que a Bíblia chama Jesus de a sabedoria de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, diz que Jesus é a sabedoria de Deus, né?
E também diz aqui que ele é o poder de Deus, sabedoria e poder de Deus, o poder de Deus manifestado aos homens, né? Porque era o poder de Deus que fazia aqueles milagres que Cristo fazia, né? O próprio Cristo vai dizer isso lá em João 14:10, né? As obras que eu faço não são minhas, é o meu Pai que faz através de mim. Ele vai dizer com todas as letras lá. E também o espírito de entendimento, ou, para alguns, o espírito de discernimento, ou seja, o discernimento que está no âmbito espiritual. Consegue enxergar coisas que o olho físico não consegue compreender. É o discernimento espiritual, um dom de Deus que só vem pelo Espírito de Deus, claro. O texto também fala aqui sobre o espírito de conselho, né? Conselheiro, porque Cristo foi um verdadeiro conselheiro aqui, né? Deu quantos conselhos ele não deu ali, né? A Nicodemos, a Pilatos, a todos, né, que o procuraram, ele deu muitos conselhos, e conselhos sábios, né? O jovem rico que o procurou, né? O Zaqueu, os fariseus que foram lá no jantar acusá-lo e tal. Então, só conselho sábio, só havia sabedoria na boca de Cristo, né? Os seus discípulos, né, o tempo todo, foram os mais beneficiados com tantos conselhos de sabedoria e se tornaram sábios depois, porque o Espírito também, esse mesmo Espírito veio sobre eles, que Cristo compartilhou com eles, né? O espírito de força, de fortaleza, o espírito que Cristo recebeu foi aquele que enfrentou a via dolorosa, o Calvário, a cruz, a humilhação, a nudez, todo tipo de vergonha, né? A pior das humilhações foi o Espírito de Deus nele que deu essa força para ele vencer tudo isso. O espírito de conhecimento, né? Porque Cristo cresceu no conhecimento e na graça, está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 40 e 52. Cristo cresceu no conhecimento e na graça, né? E por último, o espírito de temor do Senhor. Jesus Cristo é o nosso grande exemplo. Nós não precisamos, não tem outro, né? Não há outra pessoa. Na Bíblia tem grandes homens, né? Como Moisés, Elias, Daniel, José, né? Cada história de homens, Davi, próprio Davi, muita gente realmente que nós podíamos dizer homens poderosos, mas nenhum deles consegue, nem João Batista, né? Consegue chegar, Jesus falou que é o maior de todos os homens, nascido de mulher. Consegue, obviamente, chegar às sandálias de Cristo. O próprio João Batista, que é o maior de todos os homens nascidos de mulher, disse que ele não era digno de amarrar as sandálias de Cristo, ou de desatar, né? Amarrar ou desatar as sandálias de Cristo. Então, por isso que Cristo aqui, ó, o espírito do temor. Temor é tudo que o homem tem que ter de Deus. O verdadeiro crente, ele só se torna crente quando ele tem temor, respeito por Deus, e torna-se obediente porque teme a Deus, só teme a Deus e a mais ninguém. Temor aqui não é o ter medo, é o sentido do respeito, da devoção, por entender que Deus é um ser sublime. E além disso, é o soberano, o supremo de todas as coisas, não tem mais ninguém, ele pode tudo, né? E por isso você tem esse temor por ele. Então, Cristo é esse exemplo. Cristo é o exemplo. Ninguém temeu mais a Deus o Pai do que Cristo. É por isso que o Apocalipse vai dizer que só vai ser salvo aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, a fé que Jesus tinha em Deus o Pai, o temor de Jesus.